Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos. Mais uma aula de Química 00. Estou aqui com o meu tablet para a gente poder, resolver as questões. Estou aqui com o chat aberto. Hoje é pelo Meet, né? Então, eu acho que tem uma interação melhor, mais rápida, não tem cair, não tem delay, né? Seja bem-vindo a todos. Bem-vindo, Gustavo. Primeira vez ao vivo, antes tarde do que nunca, é isso aí, tá? Então, hoje, como a gente está pelo Meet, né, fica mais fácil de vocês colocarem as dúvidas, né? É, ainda tô doente. Gente, essa gripe, a sinusite, sei lá, não me larga, né? Vocês já estão acostumados. Estou mais de um mês assim. Esse tempo, eu estava melhorando domingo, aí o tempo mudou, cai de novo, tá? Mas estou bem melhor do que outras aulas, né? Já teve aula que eu estava bem arriada. Então, hoje a gente vai continuar, né, a parte de soluções, tá? Que nós falamos na nossa última aula, tá? E semana que vem é a nossa última aula antes da prova da UERJ, né? Do segundo EQ, né? Então, nós vimos bastante coisa já, tá? Faltou, né? Faltaram muitos assuntos que, infelizmente, o tempo é pouco, a gente não consegue ver tudo, mas, né, quem está estudando, eu aconselho, né, rever as aulas antigas, reveja as aulas para o primeiro aqui, porque tem bastante coisa também, tanto as minhas, tanto a do professor Geiel, tá? São aulas importantes. Eu vi que o professor Geiel deu uma aula para o primeiro aqui só de química orgânica. Eu não consegui falar nada de química orgânica, e química orgânica vai cair pelo menos uma questão, pode ser uma ou duas, tá? Mas pelo menos uma questão vai cair. Então, é importante, né, que essa semana, essa reta final, tá? Vocês consigam dar um gás, tá? Eu estou vendo os comentários aqui. Então, o Juanzinho, você falou que se ver as aulas vai perder muito tempo. Mas também que você está fazendo questão. Não adianta você só fazer questão sem saber o conteúdo, porque você vai aprender a fazer aquela questão. Mas se caiu uma coisinha diferente, já era. Entendeu? Então, assim, o que acontece? O que eu, né, aconselho? O que eu faço, né? Porque eu também estudo português, estudo lei, né? O que eu faço? Quando eu assisto a aula, né, eu coloco, às vezes, no 1.5, confesso, no 2.0, e aí, quando acontece alguma coisa, eu passo, né? Eu volto, porque aí eu consigo pausar, consigo voltar. Então, assistir às aulas, já faltam, sei lá, 10 dias, né? Tá em cima. Mas tem certas coisas que são importantes ver as aulas, tá? Então, assim, principalmente a de química orgânica, vai lá, né? Eu acho que o professor Geiel ficou uma ou duas aulas, deve dar no máximo 4 horas, né? Então, você dá uma adiantada, bota no 2.0, entendeu? Dá uma pulada, não, isso daqui é tranquilo, né? Ou quando, eu entendi essa parte, ele está explicando de novo, aí você pula, entendeu? Então, é importante. Ótimo, você fez um resumo, e estudar para os resumos também é muito bom, tá? E eu vou propor uma coisa para vocês, né? Vou botar isso no nosso grupo de Química 00, tá? Ai, obrigada, gente. Obrigada, Pedro. Obrigada. Você que é o aleatório. Como é que é? Apenas algo aleatório, é isso, né? Do Instagram, o Ronzinho. Que bom que você veio matar a saudade. Isso aí. Isso aí. Aqui é melhor porque a gente tem mais essa interação, né? Eu consigo saber quem é quem.
Boa noite, Ronald. Né? Então, eu vou colocar lá no nosso grupo 00 para a aula da semana que vem. Estou falando assim, em primeira mão aqui, tá? A nossa aula da semana que vem vai ser diferente. Vou roubar a ideia do Diego, né? Confesso, né? A gente tem que dar os créditos, né, para quem é. Semana que vem, nós vamos fazer uma questão, uma aula só de questão. E quem vai escolher as questões são vocês, tá? Então, primeira mão, vocês vão mandar as questões que vocês querem para mim, tá? A nossa aula vai ser quarta-feira da semana que vem, né? Então, até segunda, porque assim, meu dia é bem corrido. Então, até segunda à noite, tá? Vocês mandem para mim lá no grupo ou manda no meu privado as questões que eu vou olhar. Ah, essa a gente já fez, essa daqui a gente não fez e tal, para a gente poder resolver na semana que vem, tá? Então, semana que vem vai ser aquela aula da dúvida, tirar todas as dúvidas. Então, tentei fazer essa questão, tive dificuldade. Manda para mim, tá? Então, vocês vão olhar, né, as provas antigas da UERJ, do segundo EQ, né, e vão, né, tentar fazer, quem não fez, tentar fazer as questões e vão enviar para mim, ó, Thaís, essa. Só uma? Não. Também você não vai mandar 20 questões para mim, porque tem os outros colegas. Mas você não precisa mandar só uma. Ah, tenho 5, tenho 6. Não tem problema, ok? Tá? Calma aí, gente, um minuto. Pronto, as cachorras estão latindo aqui. Pode mandar 10, o Juanzinho, até porque às vezes aqui você mandar, um outro colega também vai mandar, não tem problema. Tá, gente? Então, mandem a partir de amanhã até segunda-feira. Então, vocês vão ter, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias para mandar, porque eu preciso, né, pegar as questões, colar nos slides, né, olhar se eu já fiz, se eu não fiz, né? E aí a gente vai colocar em ordem, né, do que também eu acho mais provável que caia, tá? E aí a gente vai resolver, ok? Tá? Isso, eu vou fazer, exatamente, eu vou selecionar na ordem que eu acho que pode cair, entendeu? Então, semana que vem, quem vai mandar nas aulas são vocês, ok? Certo? E hoje nós vamos continuar a aula de solução, porque eu acho que solução é um assunto importante, tanto para a UERJ, tanto para o Enem, tanto para qualquer outro vestibular, tá? E então é uma aula importante, como aqui, né? A Química 00 é para todo mundo. É claro que o foco maior está no segundo aqui agora, mas como é para todo mundo, é um tópico importante. Samanta, não tem limite de questões, foi o que eu falei. Você pode mandar quantas você quiser. É claro que se você mandar, por exemplo, 20 questões, eu vou pegar, né, algumas suas e vou dar prioridade também para os colegas para poder atender a todo mundo. Mas se só você mandar, vai ser só as suas questões, entendeu? Então, né, quem tem dificuldade, mandem as questões, que semana que vem a gente vai resolver, ok? Tá? Certo? Vamos lá. Semana passada a gente falou de soluções e eu coloquei um mapinha mental aqui. Vocês estão vendo? De soluções, tá? Que tem, né? Quem fez foi o meu amigo ChatGPT, né? Pedi, né? A IA, se souber usar, ela ajuda bastante, né? É claro que quando eu mando fazer mapa mental, qualquer coisa, eu preciso, né, conferir se está tudo certo. Por exemplo, quando eu mandei fazer esse mapa, o chat tinha colocado coisa errada, aí eu pedi para consertar, entendeu? Então tem que ter esse refino, tá? Não é simplesmente chegar no chat e mandar, faça isso, que também tem coisa errada. Inclusive, ele resolve questão errada, tá? Já peguei questão resolvida errada, né? Porque às vezes eu boto uma questão, eu jogo lá para ver se ele vai resolver certo ou não, principalmente quando eu vou botar em prova.
E aí eu pego a resposta errada que ele bota e coloco nas opções, entendeu? Então tem que tomar cuidado também com isso, tá? Então vamos falar o que é uma solução, né? Nós falamos semana passada que toda solução é uma mistura homogênea. E uma solução é formada por um soluto, que normalmente está em menor quantidade, e o meu solvente, que é o que está em maior quantidade, tá? Então, a gente tem aí, né, no nosso resuminho, os componentes da solução. Soluto, né, substância que se dissolve, solvente, substância que dissolve, né, o soluto. E solução é a mistura resultante. Tem um exemplo aí do sal, que é o meu soluto, né? O solvente é a água, e formei uma solução de água salgada, tá? Nós também, semana passada, falamos, né, dos tipos de solução. Nós temos soluções sólidas, né? Como, por exemplo, está aí o latão, que é o sólido com sólido. Nós temos soluções líquidas, por exemplo, líquido com líquido. Ah, pode ser sólido dissolvido em líquido? Pode, tá? Nós falamos isso tudo semana passada. E soluções gasosas, que um exemplo clássico é o nosso ar, né? O ar é uma solução, né, homogênea, né? Até porque eu não olho para o ar e vejo assim, nitrogênio, gás oxigênio, argônio. A gente não identifica, tá tudo ali, ó, misturado, certo? Tá? Então, o ar também é uma solução gasosa, tá? E nós também vimos, né, quanto ao tipo de soluto. As soluções podem ser diluídas, quando eu tenho muito solvente para pouco soluto, concentrada, quando eu tenho muito solvente, muito soluto, né, em relação ao meu solvente, tá? Não tá fixa, não? Sabac, me fixa aí, por favor. A do slide, please. O slide já está fixado. O Muito que não está obrigada. fixado é a sua câmera, mas a transmissão já está fixada desde o início. Muito obrigada. Você é um amor. Você é o melhor que nós temos. Junto com a Júlia, né? Eu acho que Eu fixei a sua câmera, porque se eu fixar a sua câmera, a tela diminui, né? a tela diminui, gente. É melhor me desfixar. Por favor. Deixa só o slide. Isso, assim fica melhor. Né? Foi? E nós também falamos, né, que o que altera, o que afeta a solubilidade é a pressão e a temperatura, né? Tá? E aí eu coloquei aí que nós vimos semana passada as concentrações das soluções. A gente tem a concentração comum, que é um Czinho, que é o quê? Massa do soluto sobre o volume da solução, tá? A unidade é importante, grama por litro, tá? Volume sempre tem que estar em litro quando a gente está falando de concentração. Tanto concentração comum, tanto concentração molar, ok? Tá? Nós temos a molaridade, que é a concentração molar, que é o quê? O número de mol pelo volume em litro, unidade mol por litro. Nós vimos também a concentração em massa, MM, tem até uma questão que eu selecionei sobre isso, tá? Que é o quê? A minha massa do soluto, tá? Sobre a minha massa da solução, tá? A concentração em massa é dada em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100 para ter o valor em porcentagem, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho tantos gramas do meu soluto em 100 gramas de solução, tá? Isso massa-massa. E nós falamos que não está aqui volume-volume, certo? Que eu tenho tanto volume do meu soluto em 100 ml de solução, certo? Isso tudo nós falamos semana passada, tá? E aí a gente fez umas 2 questões, não deu tempo de fazer as outras. Vamos começar a aula fazendo questão, tá?
E no finalzinho, mais para frente um pouquinho, a gente vai falar de diluição, concentração de mesmo soluto e concentração de soluto diferente. Tem mais duas questõezinhas, tá? Eu espero, né, conseguir fazer tudo, né? Caso falte um pouquinho, a gente passa um pouquinho, Sabá que vai me perdoar, mas é uma aula especial, já está chegando o segundo EQ, tá? Mas se faltar muito, a gente vê onde a gente para e vocês fiquem as questões para fazer em casa e tirem as dúvidas comigo, ok? Vamos lá para a primeira questão da noite de hoje. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos, que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio, tá? População mais atingida pela radiação. Perceba que a questão não vai me falar o que é iodeto de potássio. Você vai ter que saber o que é. Vamos continuar. Suponho que em alguns dos locais atingidos pela radiação, as pastilhas disponíveis continham 5 vezes 10 a menos 4 mol de iodeto de potássio. Sendo a dose prescrita por pessoa de 33,2 miligramas por dia. Em razão disso, cada pastilha teve que ser dissolvida em água, formando 1 litro de solução. O volume da solução preparada que cada pessoa deve beber, então ele quer o volume, ó. Vou anotar, ele quer o meu volume. Ok? Tá? Ingerir a dose diária prescrita do iodeto em mililitros. Perceba que ele quer a resposta em mililitros. O que eu aconselho vocês? Façam como eu estou fazendo, tá? Marquem. Na hora da prova eu não vou ter o marca-texto. Pegue a caneta e marque, tá? Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Circula, tá? Sobrinha, circula, mas marque os dados, ok? Tá? Por quê? Para você não errar, não perder alguma informação, certo? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é que eu preciso saber o que é iodeto de potássio, tá? Iodeto termina em eto, tá? Eto é um sal. Então, vai ser um sal de quem? Potássio e iodo, certo? Então, ó, o potássio tá lá, ó, vamos olhar na tabela periódica, ó, nossa famosa tabela periódica que é fornecida. Olha o potássio aqui, ó, metal, grupo 1, ou seja, ele vai ser um cátion, certo? Um cátion com carga mais 1, tá? E o iodo? Olha para o iodo aqui, ó. O iodo está aqui. A metal, tá? Família, grupo 17, né? Então, ó, ele vai ter carga menos 1, certo? Tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai ser o potássio mais o iodo menos. Então, eu tenho o potássio vai perder um elétron e o iodo vai ganhar, formando o iodeto de potássio, que é o meu cair. Tá? Hoje eu não vou cair. Isso, aquele negócio que a gente cruza, que caiu no primeiro aqui. Certo? Que é, ó, é o nosso X da Xuxa, ó. Um aqui desce, um aqui desce. Então, vai ficar K1 e 1. Certo? Tá? E aí, perceba que ele me dá, ó, mol. Ele me dá, ó, massa. Certo? Então, eu vou ter que, como o Juan já fez aí, lá na tabela periódica, vou botar no outro slide, e vou olhar, ó, o potássio. Qual é a massa do potássio? 39 gramas por mol. Qual é a massa do iodo? 127 gramas por mol.
Quanto é que dá essa soma? Qual é a massa do iodeto de potássio? Ó, 9 com 7, 6, vai 1. 3 mais 1, 4, 2, 6. 166, ó, gramas por mol. Isso, 166. Certo? O que significa isso? Isso significa que 1 mol do iodeto eu tenho 166 gramas. Mas olha o que a questão me deu, ó. Eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Então, qual é a massa que eu vou obter? Vou chamar de X. Caímos na nossa regra de 3. Como é que eu resolvo a regrinha de 3? Ó, multiplico, ó, cruzado. Então, vai ficar X é igual a 166 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Multiplicar por 5 é fácil, né? Então, 5 vezes 6 vezes 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 6, 30 com 3, 33. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Certo? Vai dar 830 e eu tenho que repetir isso daqui. Vezes 10 a menos 4. O que significa 10 a menos 4? Significa que eu tenho que andar com a vírgula para lá, para a minha esquerda. Quantas casas? 4. Então, a vírgula está no final. Então, vai ser 1, 2, 3. X é 0,1, 2, 3. 4. Tem mais uma aqui. 0,83. O quê? Ó, olha a unidade. Gramas. Foi? Faltou um 0, Juan. É a menos 4, ó. 1, 2, 3, 4. 0 aqui. Foi? Certo, gente? Tá? Só que, vamos pensar o seguinte. Isso daí, eu vou formar o quê, ó? 1 litro. Certo? Mas conseguiu? Foi? Conseguiu entender a conta ou alguém quer que volte? Sim? Beleza. Essa pastilha foi dissolvida em 1 litro. 1 litro, todo mundo concorda comigo que 1 litro é 1000 mililitros. Certo? Ok? Que bom, Gustavo. Fico feliz que você lembra da matéria. Tá? Então, ó, 1000 mililitros, eu tenho 0,083 gramas. Só que eu tenho 0,083 gramas? Não. Qual é a massa que a questão me dá, ó? Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito bagunçado, ó. Olha aqui, ó, 33,3 miligramas. Então, a unidade precisa ser a mesma. Eu não posso botar aqui, ó, em gramas. Tem que ser em miligramas, certo? E como eu transformo de grama para miligrama, tá? Grama tá aqui, ó. Grama tá aqui. Aí eu tenho decigrama, centigrama e miligrama, certo? Então, eu vou andar, se eu tô aqui, ó, eu vou andar 1 casa, 2 casas, 3 casas. Quando eu ando para lá, eu multiplico por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 uma vez, andei para cá. Por 10 outra vez, andei para cá. Por 10 outra vez, andei para cá. Então, isso daqui dá 83 miligramas. Certo? Isso, dá 83. Em 1 litro, que é 1000 mililitros. Certo? Se eu tenho, deixa eu voltar para ver o número, 33,2 miligramas, ó. 33,2 miligramas. Qual é o volume que eu vou ter? Eu vou chamar de Y para ficar diferente a letra, né? Multipliquei, ó. Então, vai ficar
83y é igual a 33,1 vezes 1.000, certo? Tá? Então, meu y, 33,2 vezes 1.000 é só andar com a vírgula também, né? 3 casas. Então, se a vírgula tá, ó, aqui, eu vou dar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vou botar 2 zeros. Todo mundo acompanhou? 1, 2 zeros, tá? E eu vou dividir por 83, tá? Certo? Fazendo essa continha, a gente acha 400. Foi? 400 mililitros. Logo, letra B de beleza, né, Gustavo? B de beleza. Todo mundo entendeu? Volta aonde, Juanzinho? Deixa eu voltar lá. Aqui? Foi? Volta na questão ou na resolução? Tá. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, o passo a passo foi esse que eu fiz, tá? Primeiro, achei a massa molar, tá? Depois, achei a massa, certo? Para depois achar o volume, que é o que ele quer. Deixa eu até botar aqui, ele quer volume, vou chamar de V, que é o que ele quer. É mais fácil. Foi? Tá? Tá claro? Isso, primeiro a massa molar, depois a massa normal, tá? O que você tem dificuldade, Ronald? De transformar o quê? Em grama para miligrama? Ou a 10 é menos 4? Em grama para miligrama? Então, olha só, tá? A gente tem, né, os múltiplos e os submúltiplos, que é o quê, ó? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, certo? Se eu andar para a direita, nesse sentido aqui, ó, eu vou multiplicar por 10. Então, cada casinha dessa que eu estou andando, ó, eu estou multiplicando por 10. Tá? E se eu volto, ó, eu faço o oposto da multiplicação, que é a divisão, ó, dividir por 10. Então, ó, cada casinha aqui, ó, eu estou dividindo por 10. Certo? Isso daí, Juan. Se você não consegue gravar essa ordem, né, é bom que você faça no caderno para você ir anotando. Mas tem assim, tem uma lógica. Por exemplo, eu tenho o grama aqui, certo? Tenho o grama aqui. Desse grama, ó, é o quê? É 10 vezes o grama. Centigrama, 100 vezes. Miligrama, 1000 vezes. Certo? Tá? Foi, Ronald? Juanzinho? Passo 1, achar a massa molar. Tá? Com a massa molar, eu vou saber que em 1 mol eu tenho 166 gramas. Tá? Usei o mol que a questão me deu, vou achar a massa. A massa de quê? De uma pastilha. Certo? Tá? De nada, Ronald. Achei aqui, ó, a massa de uma pastilha. Só que a questão não quer a massa de uma pastilha. A questão quer o volume, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
Ó, porque a questão diz aqui, ó, a dose prescrita por pessoa é 33,2 miligramas, certo? Ele não pode pegar toda a pastilha que ele colocou em 1 litro d'água e beber tudo, porque ele vai exceder essa dose, ok? Então, o que eu vou achar? Eu quero volume, tá? Eu peguei essa pastilha e solubilizei em 1 litro. 1 litro é 1.000 mililitros, tá? Por que eu transformei para mililitros? Porque a questão pede em mililitros, olha aqui, certo? Se a questão pedisse em litro, eu não precisaria transformar, ok? E aí eu fiz outra regra de 3 aqui, ó. Se 83 miligramas, né, que é o que tem uma pastilha, eu dissolvi em 1.000 mililitros, quanto que eu preciso tomar disso para eu ter a dose recomendada, que é essa daqui? Quanto dessa solução eu preciso tomar? Entendeu? Foi? Então eu quero saber o volume. Tá? Eu quero saber o volume. E aí eu faço outra regra de 3 e acho o meu volume. Eu preciso tomar 400 mililitros dessa solução para eu atingir a dose recomendada. Certo? Foi, Juan? Foi para todo mundo? Isso, Juan. Isso. Isso, certinho, é isso daí. Mas você conseguiu entender não o passo a passo da resolução da questão, mas o que a questão está pedindo? Ah, show, beleza. Mais alguma pergunta, gente? Podemos passar para a próxima? Ah, interpretar às vezes, né? A gente tem que ler com calma, concentrado, ok? Vamos para a próxima. A gente vai ler mais com calma essa próxima, ó. Vamos lá. Para a remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 mililitros de uma solução aquosa de propanona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a propanona, tá? Que é um líquido, e vou botar em água, certo? Eu vou fazer uma solução aquosa, tá? Então, você concorda comigo que a propanona é o meu soluto e a água vai ser o meu solvente, certo? Tá? E ele me deu a concentração, olha aqui, ó. Ele me deu a concentração molar, porque tá dando aqui, ó, em mol por litro, ok? Aí ele me diz, admita que a densidade da propanona pura é... Então, ele me deu a densidade é igual a 0,8 quilos por litro, tá? Nesse caso, então, ele quer saber, ó, o volume de propanona em mililitros necessário a preparar essa solução. Isso, tá? A gente nem precisa lembrar essa fórmula de densidade. Tem como fazer de outra forma, tem como fazer pela fórmula, tá? Então, ó, a densidade que o Juanzinho já botou aí, ó, a densidade é massa da solução pelo volume da solução, certo? Diferente da concentração comum. Tem que prestar atenção nisso. Aqui, ó, é da solução. E o volume também é da solução. A concentração comum que nós vimos é a massa do meu soluto. Não é de toda a solução, é só do soluto, sobre o volume da solução. Tá? Essas duas fórmulas aqui tem que tomar cuidado para não confundir. Tá? Certo? Boa noite, Andressa. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa saber, quem é meu soluto? É a propanona. E aí a gente vai precisar da química orgânica para saber o que é a propanona, tá?
Quem é a propanona? Ó, propanona é um composto orgânico e todo composto orgânico, propanona. Todo composto orgânico eu tenho que ter carbono, ok? Tá? E aí a gente vai lembrar, ó, lá da química orgânica, tá? Prop, quem lembra? São quantos carbonos? Prop, isso, 3 carbonos, Giovana, muito bem. Prop são 3 carbonos. Quando a gente monta o nome AN, qual é o tipo de ligação que tem ali? Simples. Isso aí. Simples. Então, todas as ligações são simples. E meu sufixo ona significa o quê? Qual é a função orgânica? É uma cetona. E o que é uma cetona? Uma cetona é quando eu tenho uma carbonila entre 2 carbonos. O que é uma carbonila? C dupla O. Então, ó, ela tem que estar entre 2 carbonos, ok? Tá? Botei, ó, 3 carbonos, né? Todas as ligações simples, só falta completar com os hidrogênios. Vou perguntar para vocês, quantas ligações o carbono tem que fazer? Sempre. Isso aí, todo mundo. Muito bem. 4. Ele pode fazer 3? O carbono pode fazer 3? Não, né? Ele pode fazer 5? 6? Também não. Então ele tem que fazer 4. Isso, só 4, sempre. Cuidado, eu já vi uma camisa com uma molécula, né? A pessoa fez errada. Botou o carbono fazendo 5 ligações. Cuidado, tá? Vamos olhar aqui. Quantas ligações esse carbono está fazendo? Não é só uma? Ele pode fazer uma? Me diz aí, ele pode fazer uma? Não, né? Então, o que está faltando aqui? 3 hidrogênios, muito bem. Então, eu vou botar 3 hidrogênios aqui. Agora, vamos olhar para esse carbono aqui do lado. Ele está fazendo as 4? Sim, ó. 1, 2, 3, 4. Ele está completo, certo? Ele está tranquilão, está satisfeito, está feliz. Agora, esse carbono aqui do lado. Ele está fazendo as 4 que ele precisa fazer? Não, né? Ele está fazendo quantas? Uma. Então, significa que eu tenho quantos hidrogênios aqui? 3. Isso aí, Samantha. Ó, vou botar os 3 hidrogênios aqui. Ok? Tá? Então, a propanona é isso. O que é a propanona? Ó, 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1 oxigênio. Essa é a fórmula molecular da propanona. Certo? Tá? Tranquilo? Por que eu fui fazer a fórmula molecular? Porque eu preciso calcular a massa da minha propanona. Todo mundo concorda comigo? Então, eu vou lá na minha tabela periódica e vou ver, ó. Carbono, eu tenho 3 carbonos. A massa molar dele é 12 gramas por mol. Hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios, a massa molar, 1 grama por mol. E o oxigênio, eu só tenho um oxigênio, massa molar, 16 gramas por mol.
Então, 3 vezes 12, 36. 6 vezes 1, 6. 16 vezes 1, 16. Certo? Tá? Então, 6 mais 6, 12. Mais 6, 18, vai 1. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. 58 gramas por mol. Essa é a massa molar da minha propanona. Show, gente? Tranquilo? Tá? Certo? Tá, beleza. Então, o que significa isso? A gente já viu. Significa que em 1 mol eu vou ter 58 gramas, tá? Mas, né, a concentração não é 0,2 mol por litro, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho, ó, vou escrever aqui para vocês, ó, em 1 litro eu tenho 0,2 mol, tá? Qual é a massa que eu tenho em 1 litro, né? Em 0,2 mol. Então, ó, 0,2 mol eu vou chamar de X, certo? Então, ó, resolvendo aqui, 58 vezes 0,2 vai dar 11,6. Isso, 11,6 gramas. Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar? Sim? Sem dúvidas? Foi? Beleza. Então, ó, eu achei a minha massa. 11,6 gramas em quanto, ó? Em 1 litro, certo? Mas eu... Da onde... Aqui, o Andressa, saiu daqui, ó. Tá vendo? Deixa eu apagar. Ó. Saiu daqui, ó. Foi? Tá? Tanto é que eu fiz aqui embaixo, ó. Ó. O que isso daqui significa? Que em 1 litro eu tenho 0,2 mol. Ou seja, em 1 litro eu tenho 11,6 gramas. Foi? Mas eu tenho 1 litro? Eu quero preparar 1 litro? Não, eu quero preparar quanto, ó? 200 ml. Tá? Então, ó. Tava na frente aonde? Ah, aqui. Eita. Deixa eu botar para cá. Ver se melhorou agora para vocês. Foi? Beleza. Então, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse dado aqui, ó. Eita, aqui. Eu tenho 11,6 gramas em 1 litro. 1 litro é 1.000 mililitros. Mas eu não tenho 1.000 mililitros, eu tenho 200 mililitros. Eu quero preparar, né? Quero preparar 200 mililitros. Não adianta eu pegar 11,6 gramas, né? E colocar, né, num recipiente e colocar água. Por quê? Porque eu vou preparar 1.000 litros, 1.000 mililitros, perdão. E eu não quero isso, eu quero só 200, certo? Então, aqui, ó, vou chamar de Y, certo? Vou chamar de V, de M, para a gente achar a massa, tá? Ok? Multiplicando cruzado, ó, eu tenho 1.000 M é igual a 200 vezes 11,6. M é 200
vezes 11,6 sobre 1.000. Olha o que eu posso fazer, ó. Por que que eu não vou multiplicar, ó? Corto, 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 certo? Ok? E multiplico só, ó, 11,6 vezes 2 vai dar 6 vezes 2, 12,2, que dá 3. 12 com 3. 2 vezes 1, 2, certo? Ok? Sobre 10. 10 dividir por 10 é andar com a vírgula para lá. Isso aí, chama lá o samurai que o Diego gosta, né? 2,32, né? Gramas. Certo? Essa é a massa. Ok? Mas aí eu pergunto, ele quer a massa? Ele quer a massa da propanona pura? Eu achei a massa da propanona pura, certo? Ele não quer a massa da propanona pura. Ele quer o quê? Ele quer o volume. Por isso que ele te deu a densidade aqui, ó. Olha a densidade aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, ó, a densidade deixa eu ver o valor, 0,8 quilogramas por litro, certo? O que significa isso? Que eu tenho, todo mundo concorda comigo, 800 gramas em 1 litro. Ó, deixa eu apagar e vou fazer devagar. Significa que eu tenho, ó, 0,8 quilos em 1 litro, certo? Tá? Então, ó, passando quilo para grama, né? De novo, a nossa conversão aqui, ó, quilo para grama. Olha aqui, ó. Vou multiplicar por 10 uma vez, por 10 duas vezes, por 10 três vezes. Certo? Vai dar, ó, 800 gramas em 1 litro. Ou seja, 800 gramas em 1.000 mililitros. Por que que eu vou passar para mililitro? Ó, porque a questão quer em mililitro. Certo? Tá? Ou seja, eu tenho 800 gramas em 1.000 mililitros. Mas eu tenho 800 gramas? Não, né? Eu tenho quanto? Olha aqui, ó. 2,32. Qual é o volume que eu tenho? Vou chamar de V. Tá? Multiplicando aqui, eu vou achar, ó. Ó, vou multiplicar aqui, que 800V é igual a 1.000 vezes 2,32. V é 1.000 vezes 2,32 sobre 800, tá? Ó, corto, 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 tá? Deixa eu botar vírgula aqui, para não confundir com o sinal de vezes, tá? 2,32 vezes 10, vou multiplicar, vou andar com a vírgula, vai dar 23,2 dividido por 8, certo? Olha, eu sei que 8 vezes 4 é 32. Eu sei que 8 vezes 3 é 24. Então, eu sei que vai estar abaixo de 4, certo? Ok? E eu sei que vai estar abaixo de 3. Então, ó, nem preciso fazer a conta, como diz o Diego, né? Foi. Mas se eu fizer a conta, tá? Eu vou achar esse valor. Ok? Certo? Porque, ó, vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago, ó. Vou dividir por 8, vou andar com a vírgula para cá, vou botar o zero aqui, certo? Vai dar 8 vezes 2, 16. 2, que fica 14, vai dar 8, certo? Ué,
Calma aí, deixa eu apagar aqui. Que fica 13. Tá? Ok? Não dá vírgula. 8 vezes 9, 72, dá certinho. 2,9. 2,9 mililitros. Essa é a nossa resposta. Ai, meu Deus, apaguei tudo. Putz. Em vez de só apagar a conta, apaguei tudo. Putz. Mas vocês entenderam? Ai, gente, perdão. Sabá que eu não consigo voltar, não, né? A anotação. Ai, meu Deus. Não tem nenhuma setinha de voltar ou algo do tipo? Não. É. Não. Pelo tablet, eu não sei. É. Então, se não tem a setinha de voltar, então não faço ideia, não. É. Porque, ó, só apagou nesse slide, tá vendo? Até aqui foi. É. Às vezes eu dou uns arranca-rabo com as tecnologias. Diego é muito mais safo do que eu nisso. Ele é muito melhor do que eu nisso. Mas todo mundo Mas, entendeu. Thaís, deve Oi. ficar gravado, não fica, não? Não, quando apaga tudo, não. Quando a gente coloca para reassistir a aula, aí fica Sim, gravado. fica. Então, aí depois, na gravação, a gente vai ver todo o cálculo e depois que vai aparecer que você apagou. Isso. Vai ficar gravado aqui. Isso aí. Tá gravado, gente. Ó, por isso que é bom estar gravando, ó. Tá gravado. Tá? Tirou print? Olha, teve gente que tirou print. Ó, que delícia. Né? Tá? Não tem. É porque aqui não tem teclado para ter Ctrl Z. Entendeu? Aí dá 2,9. Isso. Certo? Porque é 23,2 dividido por 8. Isso daí. Todo mundo foi? 2,9. Todo mundo entendeu, gente, o que eu acabei de apagar? Certo? Sim. Eu só apaguei, ó. A gente tinha achado 11,6, né? Vou botar aqui rapidinho, ó. 11,6. Vou botar mais resumido, né? Lá na gravação vai estar detalhado, tá? Só para não ficar em branco, tá? Então, ó, a minha massa aqui vai dar 2,32 gramas, né? E aí a gente sabe que é 0,8 quilos por litro, 0,8 quilos em 1 litro, 800 gramas em 1.000 mililitros, né? A massa que eu tenho é 2,32. Quero saber o volume, né? Aí a gente botou o volume, é 1.000 vezes 2,32 sobre 800, tá? Aí eu vou cortar, né? Corta. E aí eu vou ter que o volume vai ser 23,2 dividido por 8, que vai dar 2,9. Pronto, foi. Foi, gente. Show? Tá? Então, o Juanzinho, por isso que eu pedi para vocês mandarem para mim a questão até segunda. Para quê? Para eu poder pegar a questão, colar, de repente colocar uns mapas mentais igual esse daqui, entendeu? Para vocês poderem, né, olhar, tipo um resuminho, entendeu?
todo mundo me ouviu. Eu não sei o que aconteceu, que esbarrou no microfone. Hoje tá difícil, hein? A tecnologia hoje... Posso, Andressa? Então, vocês mandando as questões para mim, eu consigo montar um mapa mental, né? Para vocês poderem terem isso. E aí a gente comenta, tá? A gente lembra alguns conceitos, tá bom? Certo? Isso. Andressa, você não estava no início da aula, mas eu vou botar lá no grupo, tá? Semana que vem a gente vai resolver só questão antiga. E vocês vão mandar essas questões para mim, tá? Vão ser as questões que vocês têm dúvida, tá? Isso, então. Porque está gravado, eu não posso falar isso, né? Mas a gente está vendo ainda de semana que vem ser uma aula dupla para a gente repor aquela aula que nós não tivemos, entendeu? Eu estou vendo ainda, ok? Tá? Já falei com a Júlia, ela ficou de conversar com o William para resolver isso. Então vai ser um aulão maior, tá? Mas a gente está resolvendo ainda, tá bom? Não quero dar expectativa, tá? Provavelmente eu pedi para ser de 6h30 a 9h30, ok? Tá? São 3 horas, porque, né? Só resolvendo questão, ok? Mas a Júlia ficou de conversar com o William, conversar com a Thaís Maria, né? Conversar com as pessoas para ver como é que vai ficar. Então, não garanto. Eu estou querendo, ok? Tá? Certo? Isso, para a gente fazer uma baita de uma revisão. Certo? Tá, gente? Vamos fazer mais uma? E aí a gente vai para diluição, fala de mistura de mesmo soluto e mistura de soluto diferente e faz questão disso. Ok? Tá? 18h30 tu tem aula do Enem, ô Andressa? Então o que você está fazendo hoje aqui? Você assiste gravado, não tem problema. Depois você assiste. Vai ter quinta, vai ter sexta. Entendeu? Tá? Vamos lá. Questão 17. Em análise metalúrgica, emprega-se uma solução denominada nital, obtida pela solubilização do ácido nítrico em álcool. Então, olha só, ácido nítrico em álcool. Todo mundo concorda que eu vou solubilizar o ácido, que vai ser o meu soluto, em etanol, que vai ser o meu solvente, certo? Tá? Um laboratório de análise metalúrgica dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração, 60% mm. O que significa isso que nós vimos? Significa que eu tenho 60 gramas do soluto, que é o ácido, em 100 gramas de solução. Não é de solvente, é de solução. Ok? Certo? Tá? Aí ele me deu a densidade. Olha a densidade de novo aí, tá? Densidade. Lembrando, densidade é massa sobre volume da solução. Solução, volume da solução. Aí ele me dá, o volume de 2 mililitros dessa solução, tá? Então, ele me deu o volume da solução. É solubilizado em quantidade de etanol suficiente para obter 100 mililitros de solução, certo? Nital. Com base das informações, a concentração do ácido nítrico, ou seja, ele quer, em grama por litro. Ele quer o meu Czinho, tá? Por isso que na outra eu falei, concentração vai ser a massa do soluto
sobre o volume do solvente. Certo? Ok? Tranquilo? Tá? Então, olha só. Primeira coisa que ele me dá é isso daqui, ó. Vou até marcar tudo de verde para vocês identificarem, ó. Ele me deu, ó, densidade e o volume, certo? Dessa solução. Então, o que que significa a densidade ali, ó? A densidade é 1,4 quilos em 1 litro. Significa o quê, ó? Que em 1 litro eu tenho 1,4 quilos, certo? Que significa que 1.000 mililitros eu tenho, ó, aqui é vírgula, 1,4. Para transformar para grama, 1, 2, 3 gramas. Todo mundo visualizou isso? Sim? Foi? Beleza. Em 1.000 mililitros eu tenho 1.400 gramas. Mas eu tenho 1.000 mililitros? Não, gente, eu tenho, ó, 2. Então, ó, 2 mililitros, eu vou chamar do meu famoso X. Tá vendo? Muita regrinha de 3, gente. Tá? Então, ó, 1.000x é igual a 1.400 vezes 2. X é igual a 1.400 vezes 2, dividido por 1.000. Ó, a gente chama lá o samurai, que o Diego gosta, né? Corto, 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 corto. 14 vezes 2, 28, sobre 10, 2,8 gramas. Certo? Gramas de quem, ó? Da solução. Certo? Então, isso daqui, ó, é da solução. Até aqui foi para todo mundo? Sim? Beleza. E aí, ó, mas olha o que que ele me deu aqui, essa informação, ó. Tá vendo, ó? Vou usar lá, ó. 60 gramas do ácido, deixa eu escrever ácido, que é o meu soluto, né? Está em 100 gramas da solução. Mas eu tenho 100 gramas da solução? Não, né, gente? Olha quanto eu tenho da solução. 2,8 gramas. Então, qual é a massa que eu tenho do meu ácido? Ó, vou chamar de M. Por que que eu quero a massa do ácido? Porque ele quer a concentração do ácido, que é o meu soluto, certo? Tá? Vou multiplicar cruzado de novo, certo? Tá? Já te respondo, Giovana, tá? Vou resolver, ó. M é igual a 60 vezes 2,8 sobre 100. Então, ó, corto, corto, certo? Vou multiplicar 2,8 vezes 6, vai dar 8. 6 vezes 2, 12, com 4, dá 16. 16,8 sobre 10. Dividir por 10, ó, é andar com a vírgula para lá. 1,68. Certo? Tá? Tranquilo até aqui, gente? Tá? 1,68 o quê? Gramas do ácido. Ok? Tá? Posso voltar no enunciado. O Giovana, que falou que fica confusa identificar quem é o soluto e quem é a solução, olha só. Ele me diz aqui, ó, que eu vou solubilizar
o ácido em etanol. Então, a minha solução aqui, ó, a solução é o ácido mais o etanol. Onde o ácido é o soluto e o etanol é o solvente, ok? Tá? Tá? E ele me diz, ó, que, ó, eu vou até marcar para você, ó. Um laboratório dispõe de uma solução aquosa de ácido nítrico com concentração. Então, ó, 60%. A densidade é da solução, tá vendo que a densidade é da solução? Tá? E o volume também. Aqui, ó, o volume, olha aqui, ó. O volume dessa solução. Tá vendo que o próprio enunciado, tá, te dá quem é solução, quem é soluto? Tá? Não, Juanzinho. O soluto é quem se dissolve, se solubiliza no solvente. Ok? Tá? Geralmente, o soluto está em menor quantidade que o solvente. Ok? Tranquilo? Tá? Certo? E aí, e olha que ele me dá aqui, ó, 100 ml do Nital, certo? Então, ele quer qual é a concentração do ácido nítrico na solução Nital. Dentro da solução, qual é a concentração do ácido nítrico? Eu só sei a massa dele, certo? Ok? Tá? E aí eu vou usar minha fórmula, ó, concentração, não é massa sobre o volume, ok? A massa eu já tenho, tá aqui. Então, ó, 1,68 gramas. E quem é o volume? Olha aqui, ó, ele me deu, ó, 100 ml, ok? Mas o volume tem que ser em litro. Então, 100 ml é 0,1 litro, ok? Tá? Foi? E aí, ó, resolvendo essa continha, vai dar 16,8 gramas por litro. Essa é a resposta. Então, ó, letra C, de novo, de certo. Todo mundo conseguiu identificar? Sim. Deixa eu voltar lá na solução, na resolução, né? Sim? Não, não é difícil essa questão, não, porque a gente está fazendo bem devagarzinho. O que você não conseguiu identificar direito, Gustavo? Gustavo, o que você não conseguiu identificar? O que eu aconselho? Eu aconselho vocês a quando tiver uma questão que demora muito tempo, tá? Você pular. Depois você volta nela, ok? Tá? Saber quem é o soluto e quem é o solvente? Então, Gustavo, o soluto é quem vai se solubilizar, quem vai se dissolver no solvente. Então, olha a questão, ele me diz, ó, ele diz que, ó, tá aqui, ó, pela solubilização do ácido em etanol. Eu vou pegar o ácido e vou solubilizar no etanol. Então, o ácido é meu soluto e o etanol é o meu solvente. Tá claro isso? Conseguiu entender agora? Foi? Beleza. Gustavo, ok. Giovana não entendeu esse 2,8. Giovana, esse 2,8
Vem da densidade, ó. A densidade, a questão me dá, ó, 1,4 quilogramas por litro. Botei aqui, ó, em 1 litro eu tenho 1,4 quilos, 1 litro é 1.000 ml, eu tenho 1.400 gramas. Foi? Certo? Foi, Giovana? Tá? Só fiz a regra de 3 e achei a massa. 2,8. Sim? Beleza. Alguma dúvida? Gente, eu preciso de um minutinho, porque eu bebi várias garrafas dessa. Eu preciso ir ao banheiro. Me deu um minutinho, pelo amor de Deus. Pronto. Diego fala que eu sou uma Maria Mijona. Gente, antes de começar a água, a aula, eu peguei a garrafa, fui no banheiro, mas tive que ir no banheiro de novo. Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos continuar? Não? Então, olha só. Aí agora a gente vai entrar em diluição, tá? O que é diluição? Diluição é quando eu adiciono um solvente na minha solução, mas eu não vou mudar a quantidade de soluto. Como assim, tá? Por exemplo, aquele suco de garrafa, né? Maguari, aquele guaraná natural, que já vem pronto. O que a gente faz? A gente pega isso e bebe? Não, a gente coloca água, correto? Para o quê? Para diluir, certo? Todo mundo concorda comigo? Fala, Aldeuzira. Meu amor, Thaís, meu celular tá 13%. Vou continuar assistindo a aula, mas se cair, aí tu já sabe por quê, tá bom? Tá bom, amor. Valeu. Beijo. Se cair, depois você assiste gravado, hein? Tá bom, então. Todo mundo entendeu o que é uma diluição? Tá? E a diluição, a gente tem duas fórmulas. É a mesma da outra, ó. Uma, quando eu estou falando de concentração molar ou molaridade, concentração molar, que eu estou falando de mol, né? E outra, quando eu estou falando da concentração comum. E o que é isso? É a molaridade no início vezes o volume no início. Esse I é de início. Eita, que início feio. Início. Vai ser igual ao quê? A molaridade no final, vou até botar de outra cor, que eu gosto de coisas coloridas, né? Deu para perceber, né? A molaridade no final vezes o volume final. Ou seja, a minha concentração no início vezes o volume que eu tenho no começo é igual à minha concentração no final vezes o volume no final. Tá claro isso? Eita, isomeria. Isomeria, eu aposto que vai cair no segundo EQ. Então, quem tem dificuldade, manda questão de isomeria, que eu acho que vai cair para o segundo EQ. Hoje eu estava dando aula em um outro lugar, né? E o aluno perguntou para mim, professora, o que você acha que vai cair no segundo EQ? Que ele está ansioso, né? E aí eu falei, eu acho que vai cair
a parte de química orgânica, isomeria. Eu acho que vai cair alguma de equilíbrio químico, tá? Talvez alguma de radioatividade, por causa dos 40 anos de Chernobyl. Talvez alguma de concentração, que nós estamos vendo, tá? Ó, isso está gravado, hein? Daqui a pouco tem a prova, vocês vão lembrar de mim, hein? Talvez uma de termoquímica. Estequiometria eu não sei, porque já caiu no primeiro aqui. Pode ser que caia, mas eu não estou apostando muito, não. Mas pode ser que caia, né? Tá? Ok? Então, todo mundo entendeu essa parte de diluição? Certo? Ok? E aí nós temos, ó, a mistura de soluções de mesmo soluto. É formada a partir da mistura de duas ou mais soluções que apresentam o mesmo soluto e o mesmo solvente. O soluto é o mesmo e o solvente é o mesmo. Como assim? Vamos pensar, né, que você fez lá terminou a aula, né? Você está com fome, que eu estou com fome, estou esperando o Diego chegar, né? A gente vai comer alguma coisa, tá? Quando o Diego chegar. Vamos supor que você vai comer com alguém. Aí também não quero saber quem é esse alguém, né? Vai você e a pessoa fazer um lanche em casa, tá? Diego faz janta, quem dera, Diego não faz janta, gente. Vocês vão fazer um lanche em casa, você e uma pessoa, tá? Aí a pessoa, né, que não é o Diego, que o Diego não faz janta, né, fala assim, olha, eu preparo, né? A pessoa vai lá preparar para você e você fala, eu preparo um suco para a gente beber, tá? E aí você vai lá preparar o seu suco. Suco para você, suco para a pessoa, né? Aí você fala assim, vou fazer um copo para cada um, tá? Fez um copo, né? Botou um pouquinho de soluto, tá? Um pouquinho do seu suco, a mesma quantidade no copo da pessoa. Ou seja, o soluto é o mesmo suco, tá? Só que você falou assim, vou fazer um copo para mim de 300 ml. E o fulaninho ou a fulaninha fala assim, eu quero 200 ml só, faz um copinho pequeno para mim. Só que você botou a mesma quantidade de soluto. Sabe o que aconteceu? Você botou mais água no seu copo, que é maior, para a mesma quantidade de suco. O seu suco ficou fraco, ficou ralo. E o suco da pessoa ficou forte. Aí a pessoa bebe o suco e fala, tá forte. E você fala, nossa, o meu tá ralo. O que você faz? Você bebe assim mesmo? Não, né? Você é inteligente. Você vai pegar uma jarra, vai botar os 2 copos ali. Ou seja, tá misturando 2 soluções de concentrações diferentes, mas o mesmo soluto e o mesmo solvente. Todo mundo conseguiu entender isso? Então, ó, o seu copo de suco tem uma concentração e um volume. O copo de suco da pessoa tem uma outra concentração e um outro volume. Então, você jogou o seu copo numa jarra, jogou o copo dela na outra jarra, certo? Qual é o volume final? O volume final vai ser o volume do seu copo, V1, mais o volume do copo dele, V2. Todo mundo concorda? Certo? Então, quando eu misturo soluções de mesmo soluto, olha aqui, ó. Mesmo soluto, qual é a fórmula, ó? Seja a molaridade ou concentração, ó. Molaridade de 1 vezes volume de 1, mais, ó, tá? Molaridade do 2 vezes o volume do 2 vai ser igual a quem? A minha molaridade final vezes o volume final. Lembrando que o volume final, ó, é a soma dos 2.
Foi? Ok? Tá? Hoje eu vou passar só um pouquinho para a gente poder finalizar isso, tá? Todo mundo entendeu essa parte de mistura de mesmo soluto? Certo? Sim? 2 da manhã. Ô, Sara, 2 da manhã. Foi, gente. Todo mundo entendeu? Exatamente. O Sabá mata a gente, o William mata a gente. Eu fico aí, ó. Vamos lá. Ó, a concentração que estava no meu copo, tá? Vezes o volume do meu copo, eu vou somar com a concentração do outro copo e o volume do outro copo, tá? E o meu volume final vai ter uma concentração que eu vou multiplicar. Foi, Andressa? Foi, gente? Todo mundo entendeu? Tá? Posso, Sara, posso fazer sim. Nada. Todo mundo entendeu isso? Agora, se eu tenho uma mistura de solutos diferentes, e eu acho que é isso que é provável que caia, tá? Solutos diferentes sem reação. Nós temos solutos diferentes com reação, tá? Que eu nunca vi cair, tá? Eu fui buscando prova da UERJ desde 2000, não vi. Então, eu acho que isso é para quem vai fazer específica, discursiva. A gente não vai ver isso aqui com reação, tá? Até porque a gente nem tem tempo para isso e não cai, tá? Mas sem reação a gente vai ver, ok? Então, isso é importante, ó. Sem reação. O que é isso? É quando eu tenho 2 ou mais soluções, tá? E eles têm o mesmo íon em comum, certo? Tá? Lembrando, ó, aqui a gente continua, ó. O volume final é a soma dos volumes. Que eu vou resolver separado. Então, preste atenção. Se eu tenho o mesmo soluto, tá todo mundo junto. Olha aqui, ó, tudo junto. 1 e o 2. Somo todo mundo, tá? Se eu tenho soluto diferente, eu faço um separado e o 2 separado. Certo? Todo mundo entendeu essa diferença? Ficou claro para todo mundo? Sim, gente. Todo mundo conseguiu entender? Há alguma dúvida? Alguém? Então, vamos fazer uma questão disso. Eu sei que já são 8h31, mas pelo menos uma questão dá para fazer, tá? Essa é esse último caso de volume separado, por isso que a gente vai fazer essa, ok? Tá? Então, vamos lá. Ó. A produção e a transmissão de impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte do íon sódio mais, né, o cátion íon, o cátion sódio, para o meio extracelular e potássio mais para o interior da célula, gerando sinal elétrico. A ilustração embaixo representa esse processo. Tá aí, tá? Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions, sódio e potássio. Então, ó, cátion, sódio e potássio, formado pelas soluções A e B, com solutos diferentes. Ele já te disse, ó, solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Tem a tabela. Admitindo a completa dissociação dos solutos. O que ele quer? Ó? A concentração dos íons cloreto na mistura em mol por litro. Então, ele quer, ó, o cloro menos, tá?
Então, olhem soluções que eu tenho, ó, soluto diferente, certo? Tá? Tenho KCl e NaCl, ou seja, cloreto de potássio e cloreto de sódio. E ele diz que a dissociação é completa. Como assim, ó? Vai formar K+ e cloro menos. Todo KCl vai formar K+ e cloro menos. E todo NaCl vai formar Na+ e cloro menos. Então, perceba que meu cátion está, meu ânion, perdão, está aqui e está aqui. O que ele quer está nos dois. Certo? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou fazer devagar, tá? Primeira coisa, eu vou fazer o KCl. Tá? O KCl, ele me deu aqui, ó, concentração e o volume, certo? Então, ó, KCl, a concentração dele é 0,1. Deixa eu botar para baixo. Deixa eu botar do lado para ficar mais fácil para vocês verem. Só vou repetir, ok? Tá. KCl, K+, Cl menos, NaCl, Na+, cloro menos. Tá? Ele quer, ó, isso e isso. Ok? Certo? Aí ele me deu a concentração, ó, 0,1 KCl. Então, aqui é 0,1 mol por litro. Certo? Não caí não, gente. Eu tô aqui. Tá normal? Foi? Tá. O que significa? A gente já viu isso, ó. Todo mundo concorda que eu tenho 1 mol de KCl, 1 mol de K+, e 1 de Cl-. Ou seja, a concentração, ó, vai ser igual para todo mundo. Certo? Mesma coisa, ó, vou até botar de outra cor, ó. O NaCl, ó, é 0,2. Então, aqui, ó, 0,2 mol por litro, 0,2 mol por litro, 0,2 mol por litro. Foi? Foi para todo mundo, gente? Todo mundo conseguiu entender? Ok? Só que, olha só, eu vou fazer separado. Qual é o meu volume total? Todo mundo concorda que meu volume final vai ser V de A mais V de B. Certo? Todo mundo concorda comigo? Sim, não, talvez. Todo mundo está concordando. Show. Volume final, volume de A mais volume de B. 400 mais 600 mil ml. Todo mundo conseguiu ver isso? Sim, né? Show. Então, ó, e quem é meu volume inicial? Olha aqui, ó. Meu volume inicial, ó, 400 para o KCl e para o NaCl, 600. Então, eu só vou botar na minha fórmula, ó. M inicial, vou botar aí M de 1 mais vezes V de 1 é igual a M final vezes V final. Certo? Tá? Quem é a minha molaridade inicial? Ó, 0,1. Certo? Tá? O volume inicial, 400. Molaridade final é que eu quero, vezes o volume final é 1000. Certo? Resolvendo isso, vou passar 1000 para o lado de lá. 0,1 vezes 400 sobre 1000
tá? Corto, 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 certo? E aí eu acho que a minha molaridade vai ser, ó, 0,1 vezes 4 vai dar 0,4 sobre 10, que vai dar 0,04 mol por litro. Isso é só do KCl. Mas percebam, ó, que tem o distrator ali, ó. Olha ele aqui, ó, tá fora. Ele é só do KCl. Então, o KCl, ó, é 0,04. Certo? É só do cloro que vem do KCl. Ok? Fala, Ronald. Ronald, quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Ah, tá. Show, foi sem querer. Agora a gente vai fazer esse mesmo esquema, só que pro NaCl. Então vai ser a mesma coisa, ó. Eita. M2V2 é igual a M final, volume final. Então, ó, 0,2 vezes 600 é igual a MF vezes 1000. Minha molaridade final é 0,2 vezes 600 sobre 1000. A gente chama de erro que não chegou ainda, ó. Corto, 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 corto. 0,2 vezes 6 vai dar 1,2 sobre 10. Certo? Ok? E aí vai dar 0,12. Perceba, ó, que tem 0,12. Tá fora. Ok? Então, qual vai ser a concentração do cloro? Vai ser, ó, esse daqui, 0,04, mais esse daqui, que é 0,12. Certo? Então, dá 0,16. Certo? Todo mundo entendeu? Sim? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, não é difícil, viu, Juanzinho? Não é difícil, não. É simples, tá vendo? Ok? Tá, gente? Então, ó, vai ficar uma para vocês tentarem fazer, tá? Ok? Semana que vem, como nós combinamos, tá? Vou aguardar que vocês me mandem as questões até segunda-feira, tá? Me mandem que nós vamos fazer, tá? Isso, podia fazer assim, Juanzinho, não tem problema não, tá? Me mandem as dúvidas, podem mandar no meu privado, tá? Pode mandar no privado, não tem problema não. Que eu vou colar as questões e vou pegar os mapas mentais e vou selecionar, né, também os assuntos, ok? Tá? Para não ficar muita coisa, não dá tempo da gente fazer tudo. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima, até semana que vem, ó. Beijo para vocês, tá? Tchau. Tchau, Sabac, obrigada. Boa noite, tchau, tchau.